Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem, graças a Deus. Apesar da quarentena, né, aqui em Fortaleza, eu hoje trabalhei, gente, e trabalhei muito. Cheguei em casa agora há pouco, estava aqui conversando com o irmão Edson Reis, né? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal. Eu sou o Eliezer e gostaria de conversar com vocês hoje, gente, algo assim bastante... É muito interessante, é preocupante, não é? E chega, gente, até a ser assim engraçado o que eu vou conversar com vocês hoje aqui, tá bom? Todos nós sabemos que as Testemunhas de Jeová, amanhã, dia 7 de abril, né, hoje é 6, depois do pôr do sol, como eles fazem costumeiramente uma vez por ano, eles estarão amanhã, as Testemunhas de Jeová, no mundo inteiro, celebrando a morte de Jesus Cristo. Eles citam Lucas, né, onde Jesus disse ali: persistam em fazer isso em memória de mim. E cita também a carta de Paulo aos Coríntios, para realizarem essa tal celebração, que na realidade é a ceia do Senhor, né? Eu faço parte, gente, de alguns grupos de WhatsApp, né, inclusive grupos internacionais, de ex-testemunho de Jeová, ou de testemunho de Jeová que está assim afastado, inativo. E hoje, num desses grupos, esse inclusive é o grupo Família JWR, é um grupo de ex-testemunho de Jeová do Brasil inteiro, uma irmã comentou algo nesse grupo, postou inclusive o print de uma página daquele livro lá de 1991, que conta a vida de Jesus, segundo a visão da testemunha de Jeová, o maior homem que já viveu. Quando eu li aquilo lá, agora à tarde, eu me lembrei de uma passagem de um estudo, né, que teve, esse estudo ele foi realizado no ano passado, eu ainda estava na congregação, e esse estudo, ele está no livro, um livro mais recente, publicado há cerca de 3 anos atrás, 4 anos atrás, que é esse livro aqui, gente, ó, publicado pela Dona Torre de Vigia, a única gráfica verdadeira, ó, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu me lembrei que aquilo que a irmã postou lá no grupo, que está no capítulo 55 do livro O Maior Homem que Já Viveu, que eu dirigi inclusive estudo bíblico de congregação naquele livro, quando ele foi lançado, aí eu me lembrei que agora recentemente aquele mesmo assunto tinha sido abordado no livro Jesus, o caminho, a verdade e a vida, esse livro aqui. Aí eu, né, agora em casa, à noite, tranquilo, resolvi minhas coisas, aí peguei o livro e fui dar uma olhadinha. Então, coincidentemente, também no capítulo 55 desse livro, nós temos essa ilustração aí. O título do capítulo 55 desse livro, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, é esse aí, ó. As palavras de Jesus deixam muitos chocados. Muito bem, o que Jesus falou, está narrado na Bíblia, que deixaram os judeus e as pessoas que o escutaram tão chocadas assim? Eu gostaria de chamar a atenção, e aqui no vídeo, aliás, aqui no canal, já tem um vídeo que eu fiz, logo no início do canal. O título desse vídeo, quem quiser procurar e ver, o título é assim, ó, a sentinela diz que Jesus fez um novo pacto somente com os ungidos. Pode dar uma olhadinha lá, que vocês vão ver o que a Dona Torre de Vigia diz por meio de uma sentinela, ou então eu posso até publicar novamente esse vídeo aqui no canal amanhã. Mas vocês deem uma olhada e vocês vão perceber o que a Dona Torre de Vigia fala a respeito do novo pacto que Jesus instituiu com seus seguidores, tá bom? Mas aqui nesse vídeo eu quero mostrar mais uma vez outra contradição da Dona Torre de Vigia.
e eu gostaria que alguma testemunha de Jeová ou algum defensor da torre de vigia me explique, pode deixar o comentário aí sem ofensa, tá bom? Como é que essa pessoa vai explicar o que é que esse livro aqui está dizendo, que lá no livro O Maior Homem que Já Viu também diz. Então no capítulo 55, está aqui a gravura, aí diz assim, ó: muitas pessoas tropeçam e deixam de segui-lo. Vejam bem, gente, na sinagoga em Cafarnaum, Jesus ensina que ele é o verdadeiro pão do céu. É provável que suas palavras sejam uma continuação do que disse ao povo que voltou do litoral leste do Mar da Galileia, os que comeram os pães e os peixes que ele providenciou. Ele aqui está falando daquela ocasião em que Jesus alimentou 5.000 pessoas, com poucos pães e poucos peixes, e ainda sobraram, né? Cestos, ali me parece que 12 cestos cheios. Então ele está fazendo alusão aqui a esse episódio. Muito bem. Agora na sequência diz assim, ó: Jesus continua dizendo, o outro parágrafo. Jesus então ele vai citar aqui João capítulo 6, dos versículos 48 a 51. Ele diz assim, ó, o livro, né? Jesus continua dizendo, aí ele cita as palavras de Jesus, ó: seus antepassados, Jesus está dizendo isso, comeram o maná no deserto. No entanto, morreram. Então, faz um contraste ao dizer. Então, Jesus cita a situação no deserto, e o livro está dizendo que ele faz um contraste, porque as pessoas que comeram o maná no deserto, elas morreram, né? Então, ele diz aqui o livro que Jesus agora vai fazer um contraste. Veja, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão, que é ele, viverá para sempre. Ele está citando aqui o livro, as palavras de Jesus. De fato, o pão que eu darei, olha o que Jesus diz, gente. De fato, o pão que eu darei é a minha carne, a favor da vida do mundo. Ele está citando as palavras de Jesus. Está aqui no box, aqui do lado, ó, a tradução do Novo Mundo. Então Jesus disse, de fato, o pão que eu darei é a minha carne a favor do mundo. Do mundo. Do mundo. Gravem essa frase. Foi Jesus quem disse, e a dona Torre de Vigia está citando aqui, né? O pão que eu darei é a minha carne a favor da vida do mundo. Não só da testemunha de Jeová, não só do corpo governante, dos tais ungidos, do mundo, disse Jesus. Se nós olharmos aqui na própria tradução do Novo Mundo, tá vendo esse box aqui do lado? Aí diz assim, ó, João 6, do 48 em diante. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná no deserto, no entanto morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo, aquele que comer dele não morra. Todo, aquele que comer dele, comer, não é observar, comer dele não morra. Foi o que Jesus disse, e está aqui no livro da dona Torre de Vigia. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. De fato, o pão que eu darei é a minha carne a favor da vida do mundo. Está aqui marcado de azul. Eu estou lendo uma publicação da Torre de Vigia, gente. Muito bem, ainda diz assim, ó. Vocês prestaram atenção? Na primavera de 30 depois de Cristo, Jesus disse a Nicodemos que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho como Salvador. É João 3,16, né? Agora Jesus enfatiza a necessidade. Olha o que a Torre de Vigia, gente, está dizendo. Agora Jesus enfatiza a necessidade de quê? De observar? De observar, gente? Não. De comer sua carne. De comer sua carne. É a Torre de Vigia quem está dizendo. Por ter fé no sacrifício que ele fará. Somente assim alguém pode ganhar a vida eterna. Vocês estão prestando atenção? Na sequência, ainda diz assim, ó. No entanto, as pessoas não concordam com as palavras de Jesus. Elas perguntam,
Como este homem pode nos dar sua carne para comer? Porque elas pensavam que Jesus estava falando literalmente, estava falando de canibalismo, que não era o caso. Jesus quer que entendam que ele está falando em sentido figurado, não está falando de uma metáfora, ou por meio de uma metáfora, não literal. E o que ele diz a seguir deixa isso bem claro. Veja essa parte que está marcada de azul. Aí eles vão citar agora João 6, do 53 ao 56. Está transcrito aí, todo marcado de azul. Veja. A menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Estão citando as palavras de Jesus. Quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Quem observa a minha carne e observa o meu sangue tem vida eterna. Não foi isso que Jesus disse. Quem se alimenta, embora Jesus esteja falando em sentido metafórico, em sentido figurado, ele está dizendo: quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E como é, já que Jesus está falando em sentido figurativo, como é que alguém se alimenta da carne de Jesus e bebe o seu sangue? Através dos emblemas, como ele fez com o pão e com o vinho. Não o seu corpo literal e não o seu sangue literal. Mas, como ele instituiu o pão e o vinho, Jesus está dizendo: quem se alimenta do meu pão, vamos dizer assim, e bebe do meu vinho, tem vida eterna. Ele não disse aqui quem observa, é quem se alimenta, tem vida eterna. Pois a minha carne é o verdadeiro alimento e o meu sangue é verdadeira bebida. Foi Jesus quem disse. Quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue permanece em união comigo, não é quem observa. Vamos ler aqui, na própria tradução do Novo Mundo, está aí no box do lado, o que é que diz esse relato de João 6, do 53 ao 56. Diz assim: assim, Jesus lhes disse: digo-lhes com toda a certeza, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. A própria Torre de Vigia está citando isso. Quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiro alimento, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta, novamente disse Jesus, da minha carne e bebe, disse Jesus novamente, o meu sangue, permanece em união comigo e eu em união com ele. Eu quero agora, eu estou lendo uma publicação da Torre de Vigia. Eu quero que entre aqui uma testemunha de Jeová e me explique isso aqui, que a própria Dona Torre está publicando. Como é então que só os tais ungidos podem comer do pão sem fermento e beber do vinho? Ou, como eles dizem lá, participar dos emblemas. Como é que faz agora, testemunha de Jeová? Como é que faz? Aí a sentinela, que nós já temos um vídeo aqui no canal, diz que não. Que os membros das outras ovelhas, eles são observadores e ficam muito felizes em serem convidados pelos ungidos para poderem assistir à celebração. Mas não foi o que Jesus disse, e o livro Jesus, o caminho, a verdade e a vida, está dizendo isso aqui no capítulo 55. E agora? É outra contradição. Como é que faz, testemunha de Jeová? Me explica isso aqui agora. Vocês estão vendo, gente? São muitas, infindáveis contradições. Eu vou dizer aqui novamente aquilo que já está se tornando até um jargão aqui no canal. Esse povo, eles não leem o que eles escrevem, gente. Eles não pesquisam os arquivos deles, não. Porque eles publicam uma coisa e depois publicam outra que vai de encontro, elas se chocam aquilo que esse povo, que a Dona Torre, publica. Esses artigos, esses assuntos, eles se chocam um com o outro. Como é que pode um negócio desse aqui? No entanto, amanhã à noite, dia 7 de abril de 2020, a partir das 18 horas, ou depois do pôr do sol, as testemunhas de Jeová, elas estarão na frente da tela de um computador, de um notebook, na frente da tela de um tablet, na frente da tela de um celular, de paletó e gravata, as irmãs todas arrumadas, na frente daquele aplicativo Zoom, para celebrar a morte de Jesus Cristo como observadores. Observadores. Vejam, eu recebi hoje de manhã
uma mensagem de uma irmã lá do Rio de Janeiro, que eu não vou identificar porque ela não se dissociou, não foi desassociada, ela está inativa, não quer mais saber de ser seguidora da Dona Torre. E aí ela me mandou aqui um áudio e me mandou a foto. Gente, vocês vão ficar espantados com o nível de lavagem cerebral da Testemunha de Jeová. Vejam a que ponto chega o nível de lavagem em uma Testemunha de Jeová. Eu quero que vocês escutem esse áudio aqui que a irmã me mandou. Vamos ouvir. Bom dia, irmão. Foi o seguinte, sábado de tardinha apareceu aqui no meu portão 2 anciãos de carro e chamaram. Meu marido foi lá no portão atender. Eles estavam distribuindo, né, nas casas dos irmãos. Agora eu não sei se é na casa de todos os irmãos ou se é só daqueles que estão inativos, que estão afastados. Não sei. Entregar um potinho com tampa, um potinho descartável com tampa, com um pouquinho de vinho dentro. Disse que era para a gente guardar, porque aquilo ali era para a gente fazer aquele ritual terça-feira às 6 horas da tarde. Aí o meu marido perguntou para ele, e o pão? Aí eles falaram que o pão a gente teria que fazer em casa. O pão teria que fazer em casa. Aquele pão sem fermento. Para eu e ele, nós dois, fazer aquele ritual dos emblemas, ele passar para mim, entendeu? E a gente fazer aquele ritual em casa. Por causa da quarentena, não vai ter no Salão do Reino, então a gente fazer em casa. Entendeu? Eu só não sei se isso foi para todo mundo, porque eu tenho... Sabe aquela minha estudante que também se afastou? Eles disseram que iam entregar lá na casa dela também. Ainda não conversei com ela, não perguntei se entregaram, mas eles disseram que iam entregar para ela. Ou seja, agora é delivery. Gente, vocês ouviram aí o áudio da irmã? Vocês ouviram? Que barbaridade, pessoal. Quer dizer que os anciãos agora estão indo na casa dos irmãos levar um pouquinho de vinho num potinho com tampa, para que amanhã à noite, amanhã dia 7 de abril, depois do pôr do sol, o pessoal se sente na frente de uma televisão, na frente de um computador, da tela de um notebook, sei lá, de um tablet, de um celular, os homens todos ali, né, de paletó e gravata, as irmãs toda arrumada, toda maquiada, com aqueles brincos, aquelas argolas, as coisas mais lindas do mundo, e aí pega o potinho com um pouquinho de vinho e passa um para o outro. Gente, que absurdo, meu Deus do céu, um negócio desse. Não tem condições. E a irmã, ela me mandou as fotos, viu? Ela mandou 3 fotos do potinho que ela recebeu, e recebeu a orientação dos anciãos para guardar o potinho até amanhã à noite, dia 7 de abril. E o pão sem fermento ela teria que fazer em casa. Tá aqui, ó. A primeira foto do potinho é essa, tá vendo aí? Que ela me mandou. Aquelas embalagens descartáveis que o pessoal vende sorvete, né, picolé, sei lá, colocam dentro, né, para vender. Vende também mousse, né, vende mousse. Aqui em Fortaleza é muito comum o pessoal vender mousse nesses potinhos, entendeu? Olha aqui a segunda foto, ó, que ela me mandou, do potinho que os anciãos deixaram na casa dela sábado, anteontem. Gente, pelo amor de Deus, isso é ridículo, um negócio é surreal. E aqui a outra foto, ó, que ela me mandou. Então, gente, vocês vejam a que nível, é uma coisa ridícula. Isso é uma coisa ridícula, né? A que nível chega a sandice da liderança da Testemunha de Jeová. Eu não estou aqui fazendo um pouco caso, Deus me defenda, Deus me livre um negócio desse, do sacrifício de Jesus. Mas você veja que um negócio desse não tem nada bíblico, é simplesmente um ritual religioso, é um ofício religioso. O objetivo aqui da liderança, gente, é não perder o controle mental da Testemunha de Jeová. Eles continuam manipulando mentalmente a Testemunha de Jeová. Pelo amor de Deus, o que é isso? Os anciãos agora compram lá uma garrafa de vinho, não é? Divide ali 50 mililitros, 100 mililitros, não sei,
nos potinhos, tampa direitinho e sai agora o sistema delivery, sai na casa dos irmãos entregando. Irmã, guarde, né, o vinho, e amanhã à noite, no dia 7, na terça-feira, depois do pôr do sol, você faça o pão sem fermento, e depois do pôr do sol, na terça-feira, dia 7, todo mundo na família, de frente para uma tela de computador, sei lá, um passa para o outro, observe e não beba não, porque vocês não são ungidos. Agora eu quero saber, se não vai ter as reuniões no Salão do Reino, como é que a liderança de Testemunho de Jeová vão contar os ungidos, os tais ungidos. Se alguém lá na família pega o vinho e bebe, pega o pão e come, como é que eles vão fazer agora? Eu acho que eles vão decidir a contagem dos ungidos esse ano, gente, no cara ou coroa, só pode ser. Não é? Se lá na hora a pessoa imaginar que foi ali ungida pelo Espírito Santo de Deus e resolver tomar esse vinho lá na frente do Zoom, como é que vai fazer, pessoal? Vocês estão vendo? É uma coisa que não tem sentido. Isso aqui, né, isso que esses anciãos estão fazendo, vocês escutaram o áudio da irmã, gente, foge completamente de qualquer bom senso razoável, pelo amor de Deus, não é? Foge completamente. Veja que mesmo que fosse para todas as TJs comerem do pão e beberem do vinho, já seria uma coisa ridícula. Olha, irmão, compra o seu vinho, faça o seu pão, né? Faça a ceia do Senhor aí na sua casa. Mas não, é um tantinho assim, gente, de vinho dentro de um pote, para lá na hora um passar para o outro dentro de casa. E eles fazem, irmãos, isso aí, gente, eles fazem. Eles vão fazer. Tem gente que vai aparecer lá de paletó e gravata na frente do computador, a irmã toda produzida, e um passando pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Eu quero que entre aqui uma testemunha de Jeová e me explique isso que foi mostrado aqui no livro, que inclusive está sendo estudado no estudo bíblico de congregação, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 55, aonde a Torre de Vigia cita as próprias palavras de Jesus. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, quer dizer, quem não comer do pão e beber do vinho, não tem vida em si mesmo. Foi Jesus quem disse, e a Torre está citando. Então aqui, gente, é mais uma daquelas contradições que nós encontramos, né? É interessante que a Torre de Vigia, gente, ela é igual aquele criminoso, aquele fora da lei, que produz provas o tempo todo contra si mesmo. É simples assim. E se diz ainda a única gráfica verdadeira, né? E publica esse monte de porcaria que vai encher na cabeça da testemunha de Jeová. Eu falei hoje no grupo que eu faço parte, gente, eu me sinto envergonhado em ter passado quase 28 anos da minha vida acreditando nessas coisas, participando de um negócio desse, né? Coisa sem sentido. E ainda dizem que Jesus fica muito feliz com eles, porque são leais. O que é isso, pessoal? Né? Jesus não deu a vida para que alguém seja salvo por observar rituais religiosos, não. Aí tu encontra isso na Bíblia, pelo amor de Deus. Tá bom, gente? Então fica aqui. Mas esse vídeo, olha, gente, eu ri demais hoje de manhã. Quando a irmã me mandou isso, eu até mandei um áudio para ela pedindo desculpa, porque ela podia achar que eu estava rindo dela, e não era. Era dessa situação. Tá bom? Então fiquem todos com Deus. Eu quero desejar uma boa noite a todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida a favor do mundo. Do mundo. Ele deu a sua vida a favor do mundo. Ele mesmo disse aí, João. Tá bom? Fiquem na paz de Jesus Cristo. Tenham todos uma excelente noite. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente. É pra rir essas coisas, viu?